A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um estudo sobre o Apocalipse, né? Bom, se eu pudesse, meus irmãos, imprimir e mandar para vocês todas as apostilas de documentos e informações que eu tenho sobre o Apocalipse, tudo isso que eu estou dando para vocês é uma gota no oceano. O que está aqui na minha frente é muito mais. Eu não tenho como mandar para vocês, é muita coisa. Eu estou com uma apostila minha aberta sobre o título dela, A Caminho do Fim. Era uma palestra que eu dava. Essa palestra costumava dar medo. Tem muita coisa aqui que eu não vou falar para vocês. Experimentos científicos, por exemplo, criar seres humanos misturar a raça humana com animais. Eu tenho documentos, eu tenho fotos de experimentos, hospitais psiquiátricos que foram muito tempo usados para modificar o DNA humano, para criar uma nova raça. A empresa robótica, por incrível que pareça, ela está escondida, mas ela está aí, né? Existem muitas coisas que já estão em andamento. Eu tenho documentos do esfriamento sexual na Europa, onde é proibido ter mais de 2 filhos. Documentado, tudo isso documentado. Quando nasce a terceira criança, eles têm que dar um fim naquela terceira criança, não pode, ou sai do país com aquela criança, né? Então, muitos países acoitam e escondem. Principalmente na Espanha, existem remédios que as mulheres podem fazer sexo sempre e nunca mais engravidar. Por que nunca mais engravidar? Como que é esse negócio de fazer ela virar sempre estéril, né? Então, existem muitas coisas que eu não vou falar. Não tem como falar. O estudo não acabaria nunca. Então, tem muita coisa. Existem relatos de coisas que não dá para me jogar na mente de vocês, como, por exemplo, uma tribo indígena que, quando viu uma revista de um jornalista, na capa da revista tinha um dinossauro. Essa tribo indígena, elas dizem que aquele ser que eles viram na capa mora lá, naquela tribo. Como poderia dizer também do navio de Salomão, ou também das histórias de Salomão, a cravícula de Salomão, coisas que vocês vão lutar muito para poder achar, meus irmãos, e hoje em dia talvez não acha mais fácil. E eu tenho tudo isso e é uma pena que eu não tenho como, meus irmãos, ensinar. Existe um livro muito interessante que fala sobre as árvores, né? A comunicação das árvores. Se vocês soubessem, meus irmãos, o mistério que está por trás disso, que também faz parte do Apocalipse. Vocês sabiam que algumas árvores, quando Lúcifer caiu, elas choraram e elas murcharam, porque ele era tão importante no céu com a queda deles. Existe um texto paralelo na Bíblia Sagrada que vai nos ensinar sobre o Jardim do Éden, que talvez ele nunca foi aqui na Terra. Só que são estudos apocalípticos, eles fazem parte do Apocalipse, e eu não tenho como trazer. Pois bem, vamos começar aqui então a caminho do fim, tá bom? Eu estou aqui com a minha apostila aberta, eu vou falar alguns trechos de algumas coisas muito interessantes. Ó, o maior som que já ouviu no mundo. Você vai escutar o seu vizinho tocando aí algumas músicas perturbadoras, mas existiu um som que foi o maior do mundo, né? Ele aconteceu numa ilha conhecida Vulcão Krakatoa. Você pode pesquisar isso na internet e você vai ver, tá? Krakatoa, entre Java e Sumatra. Foi o pior do que o que se passou em Pompeia. Se você não conhece Pompeia, estude. Foram pessoas que foram petrificadas de verdade. Os corpos delas ainda estão petrificados até hoje, tá? Mas não será nada comparado, olha só, a bomba que eles estavam planejando fazer, a bomba que eles já fizeram, e já está muito mais evoluída do que esse exato momento que eu estou falando com vocês, ela tinha um apelido, um nome, e esse nome, na verdade, já foi mudado, tá? E ela já está muito mais potente do que eu vou falar aqui. Então tá, olha só. A explosão que aconteceu em Krakatoa, ela foi muito maior, né, do que o que aconteceu em Pompeia.
E esse som foi muito alto, mas não será nada comparado ao que está prestes a acontecer. Peter Furtado relata no seu livro: o Krakatoa partiu a ilha em agosto de 1883, produzindo o som mais alto já gravado na história. Estima-se que o barulho da explosão tenha sido 13 mil vezes mais alto do que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, essa explosão matou instantaneamente mais de 100 mil pessoas. Alec Bittencourt e Ray Lawrence afirmam que a intensidade da explosão desse gigante adormecido foi superior a 100 mil vezes que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. 100 mil vezes a bomba de Hiroshima? Como uma coisa da natureza teria tal força. A explosão que teve no vulcão Krakatoa partiu a ilha no meio. Isso é uma fúria na natureza, tá? Então, como uma coisa da natureza teria tal força? Isso foi só o começo. Após a explosão da bomba lançada em Hiroshima, seguiu-se a formação de um imenso cogumelo constituído em parte de terra e água. Cerca de meia hora mais tarde, desceu do cogumelo uma chuva barrenta, escura e radioativa. Grave essa palavra, meus irmãos. Muitas armas radioativas já estão sendo feitas, né? Então, nesse exato momento está tendo guerra na Ucrânia. E dá uma olhadinha na usina nuclear que está lá na Ucrânia. Dá uma olhadinha do que está lá, que pode acabar com o planeta, tá? Só uma coisa que está lá pode ser maior do que essa explosão aqui. Olha só. Então caiu dessa chuva escura e radioativa numa área de vários quilômetros quadrados. Não houve sobreviventes. A temperatura no centro excedeu a 1 milhão de graus Celsius, equivalente ao calor da superfície do Sol. Então presta atenção. Quando eles lançaram a bomba, eu estou falando que eles estão construindo uma bomba. Já construíram, desculpa. Essa informação aqui já é um pouco antiga. Eles estavam construindo uma bomba, eu já vou falar o nome dela daqui a pouquinho, se der tempo, que ela vai ser muito maior do que a bomba atômica de Hiroshima. Então, eu vou repetir. Eles estavam construindo uma bomba. Eles quem, pastor? As Nações Unidas estavam construindo uma bomba que vai ser muito maior do que a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima, quando ela explodiu, a temperatura dela excedeu a 1 milhão de graus Celsius. O calor dela foi semelhante à superfície do Sol e provocou violentos ciclones e rápidos incêndios, arrasando completamente uma grande área da cidade. No momento da explosão, foi criada uma pressão extremamente alta de várias centenas de milhares de atmosfera. Como eu disse, o Krakatoa teve uma explosão 100 mil vezes maior que esta bomba, meus irmãos. Mas olha só o que está por vir. Poxa, já está acabando o meu tempo. Harrison Brown, especialista em armamento termonuclear, tudo isso é apocalíptico, tá? Comparou a chamada bomba H com o vulcão Krakatoa. Ele disse que essa bomba também explode com uma grande detonação seguida de uma série de detonações menores. A poeira radioativa sobe e em seguida circula pela atmosfera por muitos e muitos meses e mesmo anos até assentar-se pouco a pouco na superfície da Terra. Meus irmãos, o que eu estou lendo para vocês é uma bomba que eles estavam construindo, isso eu não posso falar, e aí essa bomba, meus irmãos, estava preparada para explodir, e eles guardaram, só que agora várias nações têm,
Quer dizer que se certos países entrarem em contradições um com o outro, pode vir a Terceira Guerra Mundial e exterminar boa parte da população. Mas isso aqui é só um pedacinho do A Caminho do Fim. Amanhã eu trago mais um A Caminho do Fim, falando um pouquinho mais de coisas, porque agora eu tenho que falar dessa série de A Caminhos do Fim sobre o final de tudo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.